Quando deu por volta de meia-noite, eu ouvi um assovio rodeando a casa. Era um som perturbador. Pensei que fosse uma coruja ou outro pássaro, mas eu estava completamente enganado. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, lhe convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Em 2019, eu trabalhava em um sítio no interior da cidade de Araioses, no Maranhão. Eu amava trabalhar na área rural. Toda manhã eu levantava bem cedo para alimentar os animais da fazenda. E quando chegava a noite, eu saía ao redor do sítio para soltar bombas de São João para espantar os guaxinins e as raposas. Toda noite era a mesma rotina. Alguns amigos meus contavam histórias, dizendo que nesse sítio onde eu trabalhava, algumas pessoas já tinham visto um suposto lobisomem. E eu fiquei meio que acreditando na conversa deles. Mas mesmo assim, continuei trabalhando lá. Em uma noite de lua minguante, eu fui soltar bombas de São João de novo. E ao chegar ao final do terreno do sítio, eu foquei a lanterna em direção à mata e vi um par de olhos brilhando dentro do mato. Eu acendi uma bomba e joguei lá perto. E ao jogar a bomba, o bicho correu. Eu pensei na mesma hora que deveria ser um guaxinim ou uma raposa e voltei para casa. Ao chegar, eu tomei um banho e fui dormir. Eu dormia em uma rede do lado de uma janela que ficava em frente a um açude. Quando deu por volta de meia-noite, eu ouvi um assovio rodeando a casa. Pensei que fosse uma coruja ou outro pássaro. Na hora eu nem liguei. Ao amanhecer, eu fui trabalhar e fui até o local onde tinha visto os olhos brilhantes. E ao chegar lá, não tinha nenhum rastro. Porque se fosse um guaxinim, ele teria deixado pegadas. E se fosse uma raposa, eu teria ouvido seu berro. Então deixei isso para lá. O dia passou. E chegando à noite, eu fui trancar a casa dos bodes e fechar o curral onde ficavam as ovelhas. E quando terminei, fui pegar minha lanterna, meu facão e as bombas, como sempre. E fiz a mesma rotina de toda a noite. Andei no sítio todo e não vi nada. Voltei para casa e fui jantar. Íamos comer um peixe cozido. Eu gostava muito de comer peixe cozido com limão. Então eu fui lá fora pegar um limão no pé. Como eu estava perto de casa, eu não levei lanterna e nem facão. E ao chegar no local, eu tirei um limão, mas comecei a sentir um cheiro enorme de fumo. Mas não tinha ninguém ali fumando, e na casa ninguém fumava. Eu fiquei com um pouco de medo, saí desconfiado e entrei em casa e contei para minha patroa o que eu tinha percebido lá fora. Ela falou que naquelas redondezas havia mesmo um ser que passava toda a noite ao redor do sítio, fumando um cachimbo de osso com um machadinho na mão e um longo gorro vermelho escuro. E ele tinha olhos amarelos, tinha uma perna só e ele andava assoviando ao redor do sítio e da mata. Ela disse que viu aquele ser pela primeira vez quando ela alimentava os animais. Foi no ano de 1959, quando ela comprou tal sítio. Depois disso, ela passou a morar lá e comprou alguns animais para criar. E foi seguindo a vida. Quando chegou no ano de 2013, seu marido faleceu. Ela passou a morar lá sozinha. Como ela já estava em idade avançada e não podia mais trabalhar por lá sozinha, precisava contratar uma pessoa para lhe ajudar com os afazeres. E foi aí que me conheceu e me convidou para trabalhar no sítio. E eu, como estava realmente precisando de um serviço, aceitei a proposta e fui trabalhar para ela. Ela me disse que foi alimentar os animais quando um vento forte passou, quase a derrubou. Quando ela olhou na beira do açude, tinha um sujeito negro, com um cachimbo de osso e seus olhos eram amarelos. E ele tinha uma perna só. Ela disse que aquela figura ficou encarando-a
por minutos, até que os cachorros o espantaram. Depois disso, ela nunca mais tinha visto essa tal criatura, até eu começar a trabalhar no sítio. Então, eu lembrei dos olhos que eu tinha visto na primeira noite e também do assovio à meia-noite. Fiquei um pouco assustado com essa história. Depois disso, eu passei a andar com um parceiro de trabalho para espantar os guaxinins. Seria mais seguro que andar sozinho. Certo dia, durante a tarde, nós estávamos sentados em frente ao casarão, quando um vento muito forte passou por nós e derrubou a casa dos bodes. Fomos levantar uma casa nova para os animais e fomos contar os bodes, quando nós percebemos que estava faltando um. Saímos para procurar e nada do bode. Quando nós chegamos no final do sítio, nós o achamos. Ele estava morto, como se alguém o tivesse matado. Havia marcas de cortes por todo o corpo do animal. Meu parceiro disse que só poderia ter sido uma onça ou raposa. Eu pensei em outra coisa. Ele perguntou o que eu achava. Eu disse que talvez poderia ter sido a criatura que andava assombrando as redondezas do sítio. Nós levamos o corpo do animal e a dona ficou espantada ao ver o bode completamente deformado, pois certamente era o caipora que tinha matado o animal. A dona do sítio disse que era muito perigoso para mim ficar ali no sítio, então ela contratou um novo empregado. Eu peguei o meu pagamento e fui embora. Até hoje, eu nunca mais voltei naquele lugar. Mas eu tenho certeza que ele não anda só naquele sítio, mas sim em todos os lugares. Lugares de mata fechada. Por isso, se você sentir um cheiro de fumo no meio do mato, ou ouvir um assovio à meia-noite, fique dentro de casa, não saia para fora e nem tente olhar para ele. Senão, ele vai soprar as cinzas do cachimbo nos seus olhos e você poderá ficar cego. Meu nome é Israel e este relato aconteceu comigo. Meus amigos ainda trabalham por lá e eles me contam que até hoje esse ser de vez em quando aparece por lá. O terrível corpo seco. De tão malvado que ele foi em vida, nem o céu nem o inferno o aceitaram depois de morto. E sua sina é vagar por aí, assombrando quem ele encontra pelo caminho. Olá, meu nome é Israel e eu vou contar para vocês o dia em que eu avistei uma assombração das mais aterrorizantes. Era o ano de 2011 e eu morava em um pequeno povoado no Maranhão. O interior que nós morávamos era uma zona de mata, um povoado chamado Caiçara. Nesse povoado, os moradores mais velhos e mais antigos contavam e ainda contam que ao anoitecer, em determinadas ocasiões, passando da meia-noite, aconteciam coisas muito estranhas naquele local, coisas de assombrar qualquer um. Uns diziam já terem visto caipora, outros afirmavam ter visto a chorona. Eu, porém, não dei atenção para o que o povo contava, pois eu sempre dizia que tudo isso não passava de contos, de mentiras. Um certo dia, eu fui passar férias na casa de minha avó. O povoado não era muito grande, só tinha algumas casas, uma igrejinha e um campinho de futebol. Eu me diverti muito por lá e adorava conversar com minha avó, que sempre tinha muitas histórias para contar. Em uma noite de lua cheia, eu e minha avó nos reunimos no quintal da casa dela para contar histórias de terror. Depois de passar umas 2 horas contando histórias, chegou a hora de entrar, pois já estava perto da meia-noite. Eu perguntei para minha avó por que nós não poderíamos conversar mais um pouco, e ela me contou sobre o corpo seco. Minha avó me dizia que essa visagem gosta muito de zombar dos cristãos e costuma aparecer pela época da quaresma, e que ele é um ser muito traiçoeiro,
além de muito malvado. Quando humano, ele era um homem muito agressivo, não respeitava ninguém, maltratava os animais e agredia até sua própria mãe. E quando ele morreu, de tão ruim que foi em vida, nem o céu nem o inferno aceitaram ele, e a terra o cuspiu para fora. E ele vive vagando pelas matas com um corpo esquelético e em estado de decomposição. Eu ouvi a história, mas eu não dei atenção e fui tentar dormir. Ao passar as horas, eu não conseguia adormecer. Então eu me levantei da rede e fui urinar do lado de fora da casa. Quando eu escuto os cachorros latindo, como se estivessem agoniados com algo. Eu não pensei 2 vezes e entrei rapidamente em casa, pois eu fiquei com muito medo. Minha avó acordou e, ouvindo aquele alvoroço todo do lado de fora da casa, disse para desligar todas as luzes de dentro da casa e rapidamente. E ficamos no mais profundo silêncio. Quando desligamos todas as lâmpadas da casa, ficamos sentados no sofá da sala, quietos e apreensivos. Foi aí que houve um grito horripilante que vinha correndo pela estrada de terra. Os gritos vinham chegando cada vez mais perto. Aquilo me deixou apavorado, mas criei coragem e foi aí que eu fui olhar pela brecha da janela. E então eu o vi. Era um sujeito magro, muito magro, esquelético, muito alto, com várias partes de pessoas pelo seu corpo, e ele carregava um cadáver no ombro. Dizem que esse cadáver é o de sua mãe. Ele corre todo povoado com esse cadáver nas costas, e ao chegar ao final da rua, ele joga o cadáver no chão e sai gritando. Um grito de apavorar qualquer um. Quando o dia vai amanhecer, ele volta correndo ao lugar onde deixou o cadáver, pega o corpo de sua mãe, coloca nos ombros e volta correndo de onde ele veio. Essa é a sina que ele tem que cumprir por ter sido um homem muito ruim em vida. Se um dia você estiver em algum interior do Brasil e ouvir um grito assim, muito pavoroso durante a noite, ai meu Deus, corra, pois pode ser o corpo seco. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao inscrito Israel, que gentilmente nos enviou seus relatos. E se você tiver alguma história sobrenatural ou sabe escrever contos e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, pode nos enviar. Nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.